Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 10 respostas a perguntas que sempre fazemos, parte 4. Por que os gatos ronronam? Quem gosta de gatos já está mais do que acostumado com o ronronar dos bichanos. Mas muitas pessoas não sabem por que isso ocorre. O ronronar é um processo normal do corpo dos felinos, usado para expressar sentimentos. Está diretamente ligado ao osso que os felinos têm na garganta, conhecido como hioide, semelhante ao existente na parte anterior do pescoço humano. Os grandes felinos, como tigres, leões, leopardos e onças pintadas, emitem sons mais altos, quase como rugidos, ao invés de ronronar ou miar, como fazem as espécies menores. O ronronar acontece quando o animal puxa o ar para dentro e expressa suas sensações de tranquilidade, prazer e satisfação. Por que os dias da semana acabam com feira? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Os números dos dias são fáceis de entender em uma semana de 7 dias que se inicia no domingo. Mas e a palavra feira? O que significa? Na sua origem, os nomes dos dias da semana tinham influência na astrologia. Cada um representava um astro do nosso sistema solar. Não satisfeita com a origem pagã dos nomes dos dias, a Igreja Católica dos países de língua portuguesa transformou a homenagem aos astros em números, no pretexto de não dar nomes de demônios aos dias que Deus criou. Já o termo feira surgiu em português porque na semana de Páscoa o mercado funcionava ao ar livre, ou seja, em todos os dias daquela semana especial aconteciam as feiras. Preservando o domingo, dia do Senhor, como o primeiro dia da semana, a igreja instituiu a segunda-feira, e assim sucessivamente. Por que sabonetes coloridos têm espuma branca? Se você tentar usar sabonetes de várias cores para conseguir um divertido banho com espuma multicolorida, certamente vai se decepcionar com o resultado. É que independente da cor do sabonete, a espuma produzida será sempre da cor branca. O fenômeno é semelhante ao que ocorre com açúcar cristal. Se você pegar um único cristal, vai perceber que ele é relativamente transparente. Mas quando se junta um monte de açúcar como uma colher cheia, o que se vê é a cor branca. A cor única é provocada pela formação da espuma, composta por um conjunto de microbolhas. E como se trata de um número muito grande de bolhas, o efeito que nós vemos é a cor branca. A cor do corante é anulada na espuma, porque a bolha tem muito mais ar do que sabonete, ou seja, a substância que dá coloração fica retida em uma película muito fina. É por isso que o efeito visual que predomina é a refração da bolha. Os peixes fazem xixi? Não são apenas aqueles banhistas mal educados que usam o mar para fazer xixi. Os peixes, assim como todos os vertebrados, também urinam, mas eles podem ser desculpados, afinal estão na sua casa. Os rins do peixe filtram o sangue para retirar as impurezas. Dessa forma, a urina é produzida. Uma curiosidade é que os peixes ósseos de água salgada eliminam uma urina mais concentrada que os peixes de água doce, pois precisam reter água em seus corpos. Tubarões e arraias, por exemplo, costumam conservar no sangue quantidades significativas de ureia, o que faz com que sua carne tenha o cheiro característico de urina. Já os que vivem em água doce eliminam muito líquido por uma urina mais diluída, pois precisam livrar-se do excesso da água que entra passivamente em seus corpos. Uma cobra pode morrer se morder a própria língua? Não adianta torcer para aquela vizinha fofoqueira morder a própria língua. Se ela realmente for uma serpente, não morrerá se for atingida pelo próprio veneno. Uma cobra não pode morder a própria língua porque suas presas inoculadoras não atingem o músculo. As presas inoculadoras das cobras peçonhentas são localizadas lateralmente na boca, de forma que jamais podem atingir a língua, que não tem movimento lateral. Mas, mesmo que as presas pudessem alcançar a língua, não haveria maiores problemas, porque as serpentes são imunes à própria peçonha. Além disso, as cobras não mastigam e, portanto, é improvável que mordam a própria língua. Se isso acontecesse, os danos não seriam significativos, pois há um grande poder de cicatrização. Ao contrário dos mamíferos, serpentes possuem uma pressão sanguínea relativamente baixa, de forma que o animal deverá cicatrizar o ferimento sem maiores complicações. Por que os gatos sempre caem de pé?
Isso acontece porque a transmissão das mensagens nervosas entre os olhos, os ouvidos, os músculos e as articulações do gato ocorre tão rapidamente que faz com que o animal tenha um grande equilíbrio. Porém, para que ele caia de pé, é necessário que a queda lhe dê o tempo suficiente para retomar o equilíbrio. Quando o gato cai, os olhos e os ouvidos enviam ao cérebro uma mensagem sobre a posição da cabeça em relação ao solo. O cérebro responde com comandos para os músculos, que corrigem a postura da cabeça e alinham o corpo do animal. Isso tudo acontece em frações de segundo, e o gato chega ao solo com as patas para baixo, pronto para absorver o impacto. A elasticidade dos ossos dos gatos é apenas um pouco menor do que a de uma borracha. Por isso, se um gato cair do 10º andar de um prédio, tem 90% de chances de sobreviver. Nos humanos, essa taxa cai para 10%. Como surgiram os grupos étnicos? Os nossos ancestrais que compartilhavam genes com outros primatas viviam na África. Eles conseguiram se expandir há cerca de 200 mil anos atrás. Foram ocupando outras áreas. Primeiro ocuparam a área onde hoje é a Ásia, e depois, já por volta de 60 mil anos, foram para o norte, onde encontramos a Europa. Dessa forma, eles deixaram de carregar fluxo genético. Como os grupos estavam distantes geograficamente, qualquer mutação do DNA, como cor dos cabelos, dos olhos e da pele, por exemplo, era compartilhada apenas pelos que conviviam no mesmo espaço, gerando grandes modificações entre os habitantes das diferentes regiões. Mais recentemente, há cerca de 14 mil anos, os asiáticos migraram para a América, surgindo assim os ameríndios, que só são chamados de índios hoje porque quando Cristóvão Colombo chegou à América, estava convencido de que tinha chegado à Índia. Bom, concluindo, a chegada ao continente americano dos europeus e dos negros, vítimas da escravatura, deu início a um ambiente que hoje é marcado pela miscigenação, ou seja, pela ligação desses diversos grupos étnicos. Gatas podem ter filhotes de pais diferentes? Você já deve ter parado para observar uma fêmea de gato ou de cachorro ser perseguida por machos em busca de acasalamento. A partir disso, surge a dúvida: com tantos candidatos, será que as fêmeas podem ter filhotes de pais diferentes? A resposta é sim. As fêmeas de gatos e de cães podem ter filhotes de vários machos distintos numa mesma ninhada. Isso é realmente muito comum entre essas espécies. No momento em que a fêmea copula com machos diferentes, poderá ter cada um de seus óvulos fertilizados por espermatozoides de pais distintos. Este processo de reprodução de gatos e cães também ocorre com exemplares de outras espécies, mas fica difícil de identificar os parentescos deles, porque não existirão tantas diferenças facilmente visíveis como entre os cães e os gatos. E sim, esse fenômeno comum em animais também pode ocorrer com humanos. Casos desse tipo passaram a vir à tona com a popularização dos exames de DNA. Mas isso é algo muito raro de acontecer, porque é preciso que a mulher libere 2 ou mais óvulos no mesmo ciclo, ter relações com mais de um homem durante os aproximadamente 5 dias do período fértil, que os espermatozoides consigam realizar a proeza de fecundar os óvulos e que os embriões se desenvolvam adequadamente. Qual a pandemia mais mortal da história da humanidade? Tudo indica que foi a malária. Estima-se que, descontadas as guerras e as mortes acidentais, essa doença foi responsável por metade dos óbitos da história da humanidade desde a Idade da Pedra, 600 mil anos atrás. A cada ano, as várias espécies de mosquitos que carregam o parasita da doença contaminam 500 milhões de pessoas no mundo, das quais algo entre 1 e 3 milhões acabam morrendo. Uma curiosidade sobre pandemias é que durante a gripe espanhola, onde os sintomas são bem parecidos com o do coronavírus, em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro, feito com cachaça, limão e mel. E de acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita, supostamente terapêutica, que nasceu a caipirinha. Trágico e curioso, não? E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!